Não, cara. mas assim, a gente vê hoje uma direita rachada. É o que eu tô te falando, vocês estão lá dentro, vocês têm uma visão melhor do Sim. que eu. O que a gente vê, por exemplo, pô, eu tô na praia, eu tô num bar, as pessoas comentam assim, André, e como sabem, né, que eu entrevisto muitos políticos, o que vai acontecer com o Brasil? Aliás, estamos aqui com 9 mil pessoas ao vivo. O que vai acontecer com o Brasil? Porque me parece que a direita tá rachada, não tá organizada. Uma hora a gente fala em Tarcísio, uma hora Ratinho Júnior, uma hora o Tarcísio vem, uma hora não vem. O que tá acontecendo? Ele tá sendo usado como uma carta na manga, do tipo, ó, eu solto o Tarcísio. Se o Centrão aprovar que... Não, peraí, o Centrão não vai me apoiar, eu vou tirar o Tarcísio de volta. Ele vai concorrer... Quem? O Bolsonaro? Quem fala isso? Eu queria entender o que tá acontecendo, porque assim, uma semana o Tarcísio é candidato. Uma semana o Tarcísio não é mais candidato. Uma semana querem emplacar alguém da família Bolsonaro. Então, Tarcísio e Michele. Uma hora o Eduardo dos Estados Unidos fala que não, ele quer ser... O que tá acontecendo? Ó, assim, tem uma galera aqui que é do mercado financeiro que acompanha vocês, né? Então, a galera gosta muito de fazer preço e tem essa especulação Tarcísio pra fazer preço ou não. Fala assim, ó, os 4 elementos, 4 pilares da candidatura do Tarcísio. Os 4 tem que estar de pé. Se um cai, não tem os outros. O Tarcísio precisa que o Lula não esteja bem nas pesquisas, porque ele não vai abandonar uma eleição que era certa pra São Paulo pra perder uma eleição pra presidente. Sim. Isso não está Paulo, acontecendo. Ele tá super na frente nas pesquisas, então, né? 50 e poucos %. Eu vou, né? E o Alckmin uns 20 e pouco, acho. Mas eu vou nessa segunda aqui. Ele não está com uma eleição certa em São Paulo. A pesquisa anterior, essa aqui não pegou segundo turno. A pesquisa anterior dava 52 a 48 ou 53 a 47 no segundo turno dele com o Alckmin. Pra gente entender, você pegasse os tucanos um ano antes da eleição e pegasse as pesquisas em 2014 para governo de São Paulo, com governos absolutamente medianos. Era o Alckmin com 65% para uma reeleição. Era sempre isso, números muito altos. O Tarcísio não é que ele tá estourando em São Paulo, tipo, o melhor governador da história. O Tarcísio tem um governo medíocre, como os governos do Dória, Alckmin, Serra aqui em São Paulo. Governos medianos, inclusive em termos de contas públicas, em termos de rankings de educação, em termos de número de assaltos e tal. O governo Tarcísio não tem nada de especial e até perde em alguns termos para governos tucanos anteriores. Eu tô querendo dizer assim, o Tarcísio não tem um passeio no parque para governo do estado de São Paulo, especialmente se o Alckmin for o candidato. Não vai ser fácil, não tá garantido. Não tá. Venderam o que tava garantido, mas não tá. Esse era o segundo pilar, que também não tá de pé. Terceiro pilar, apoio da família Bolsonaro a ele. Não tá fácil nem com o Jair. Ele se dá bem com o Jair e se ele se dá bem com o Flávio. O Carlos não confia nele e o Eduardo está trabalhando contra, jogando contra e trabalhando uma sabotagem à candidatura do Tarcísio. A família Bolsonaro não se conversa, é isso? Não, se conversa, mas não necessariamente concorda. Mas parece que cada irmão tem uma opinião aí, pelo Sim. que eu tô entendendo. Sim. Até porque os irmãos não respeitam tanto o pai. O Carluxo, ele tem uma devoção ao pai. E ele idealiza o pai achando que o pai é um herói, que o pai não é. O Flávio gosta de fazer negócios usando o nome do pai. E o Eduardo quer trocar de posição com o pai. O Eduardo sabe que o pai tem as limitações dele, ele quer ser o líder da família. Então cada filho é uma coisa. O Jair Renan, que é... Vereador, embora não era Ele quer tomar um pouquinho de vinho e dançar um funk escondido com as novinhas dele. Com um amigo Num dele. imóvel. Ele quer chamar um amigo pra ir pra casa dele, tomar um vinho junto com o amigão e curtir a noite atacando o comunismo, vamos botar aí. Então esses são os sucessores do cara. Naturalmente eles não respeitam o pai, tirando do Carluxo, que tem uma veneração, e cada um tem um interesse. É uma família muito difícil. Houve relatos no final de 2022, que eles perderam a eleição, brigas horríveis envolvendo o Carlos, envolvendo o Eduardo e a Michele. Existe uma coisa também que foi vendida, que tá errado, que é o seguinte, e isso foi muito, muito colocado no Bolsonaro pela própria classe média brasileira, porque a classe média ama a sua família, né? O cara ama seu pai, seu avô, e ele olhou no Bolsonaro e falou, mano, esse cara parece meu tio, aquele tio do churrasco muito louco, que é da hora. Então você acha que o Jair Bolsonaro é esse cara de família, ele não é. O Jair Bolsonaro foi o cara, isso é uma coisa que a gente tem sempre que dizer, o Jair Bolsonaro foi o cara que pra combater a ex-mulher, ele colocou o próprio filho dela, que foi o Carluxo, pra disputar a vereança com ela. Cara, imagina que eu chego pra você, cara, você vai derrotar tua mãe nas urnas. Cara, mas é minha mãe, não interessa. Você vai responder aqui, fé meu 02 aí, pô. E ele, esse é o cara. Esse é o Jair Bolsonaro. E existe uma coisa que é o seguinte, que existe não é um equilíbrio a palavra, mas existe um limite na puxada de corda que você pode dar no centrão, pra você não romper com o voto de opinião. Então você tem que parecer muito de direita, só que você não é, porque você é do centrão. Então, quando você pega as evidências, elas estão todas aí. O Jair Bolsonaro e todos os deputados de direita estão hoje apoiando a PEC da blindagem no partido do Valdemar da Costa Neto. A aprovação do Tarcísio como candidato, que é um cara do centrão,
depende também do arranjo que eles vão fazer com o Kassab. O Kassab é de direita, por acaso? Esses dias apareceu o Kassab dizendo que ele era de direita, né? Como é o nome que eu até fiz o desenho dele, que eu até zoei? Que a gente tava no evento em Nova York, que eu fiz o desenho dele. Puta que pariu, esqueci o nome dele, enfim. Também foi falar agora que ele é de direita, né? O Ciro Nogueira? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira falou, não, porque nós de direita, né? Então, o que se entendeu? Não existe uma direita desorganizada ou uma direita rachada. Não é isso que existe. Tipo, nós estamos em correntes, eu sou muito contra aborto. E o Renan é muito contra imposto. E nós estamos brigando ideologicamente para ver quem é a verdadeira direita. Isso não é verdade. Não existe discussão sobre o programa. Não existe essa discussão. Isso é uma não O que discussão. existe no Brasil é o centrão esticando a corda ao máximo para parecer direita. E pessoas que caem em nome do Bolsonaro. É isso. Então, quando as pessoas falam assim, a gente tem que unir a direita contra a esquerda, porque a esquerda é organizada, isso também não é verdade. A esquerda é hierárquica e eles todos rebaixaram ao Lula. O Ciro xinga o Lula de ladrão, a Marina xinga o Lula de ladrão, no final das contas, todo mundo se ajoelhou a Simone Tebet lá para ser ministra do cara, né? O que nós temos é o contrário. Nós temos que rachar ainda mais a tal da direita, porque você não está rachando com a direita. Você está rachando com o centrão. Eu acho impressionante que em 2025 eu tenha que vir aqui explicar para as pessoas que o Valdemar da Costa Neto não é de direita. Ele não está com a família, com a saúde pública, com como é que é? Deus, pátria. Ele não está. Deus, pátria, saúde com a família. Eu não quero fazer uma grande composição com o Kassab. Porque o Kassab não vai combater o Xandão ou os abusos do Supremo. Eu quero rachar com essas pessoas. Entendeu? E o Bolsonaro é justamente o contrário. Ele é um cara que ele está sentado no colo de todos esses caras. Porque ele também é um ladrão. Então, eu acho... As pessoas têm que desmistificar isso aqui. Não existe uma direita e essa direita está meio desorganizada. Não. Existe um centrão que entendeu no Bolsonaro uma ferramenta para se passar como direita. O Ciro Nogueira foi dar uma declaração. Nós da direita. O Valdemar da Costa Neto, que estava literalmente preso com o Zé Dirceu, tá falando eu da direita, com a família. O Silas Malafaia. Tem vídeo do Silas Malafaia levando o Lula na igreja. Falando, porque... Gente... E o quarto pé ali da cadeira... Terminou. O quarto pé da cadeira é o centrão. O Lula... assim, ó. O Lula, ele já tá com dificuldade, sim. Ele não tem uma eleição certa em São Paulo. Ele tem uma eleição em que ele é favorito, mas não é certa. O Tarcísio. Ele não tem um Lula destruído, pelo contrário. Hoje o Lula volta a estar numa posição favorável para vencer a eleição. Ele não tem a família toda em uníssono apoiando ele. E ele também não tem o centrão pensando só nele. Aquele bloco de governadores, o Caiado, como já era esperado, roeu a corda, o Caiado vai ser candidato em qualquer circunstância. E o Caiado vem como candidato. Lógico, é a última eleição dele. O Caiado vai ser candidato de qualquer forma. Ele não vai voltar a ser senador. Ele tem uma eleição e ele vai fazer isso. É isso. E o Lula não precisa, pense na cabeça do Lula, o Lula não precisa pegar o PSD do Kassab e trazer pra ele, não precisa pegar o PP e trazer pra ele, o União trazer pra ele, não precisa de nada disso. Ele precisa só que esses partidos fiquem neutros. Se eles ficarem neutros, você não tem a uníssono na candidatura do Tarcísio, o Tarcísio não é candidato. E é o que está começando a acontecer, porque esses partidos, eles trabalham através de pêndulo. Se o pêndulo puxou pro Lula, eles vão pro Lula. Então, por exemplo, um PP do Ciro Nogueira. Esse PP, ele tem que fazer deputados no Nordeste. Eles vão ter votos junto com a candidatura do 13 no Nordeste, que vai fazer a lógica da compra de votos e atuar ali e vai pegar os votos no Nordeste. Ele vai liberar o PP do Rio Grande do Sul para apoiar o candidato de direita, que é o que os partidos do Centrão gostam de fazer. O Alcolumbre está quase pegando União Brasil para fazer a mesma coisa com União Brasil. Então, assim, os pilares da candidatura do Tarcísio estão todos ruídos. Para voltar, você precisaria resolver várias dessas coisas. E as coisas conversam uma com a outra. Por exemplo, um Lula forte nas pesquisas faz com que o Centrão não fique tão interessado em se sacrificar numa candidatura do Tarcísio. O Tarcísio, com medo de perder em São Paulo, né, vai ter que escolher um foco. Ou ele foca em São Paulo, ou ele foca no Brasil para eleição. Então, todo esse desenho é um desenho muito difícil. E vamos lembrar, o Dória é um cara que ficou falando em ser presidente da República, não olhou para eleição para governador, quase perde a eleição para governador em 2018. Mas foi por isso aqui. Então, é importante a gente botar essas coisas na mesa, porque muita gente está tomando decisão econômica baseada no trade Tarcísio, e assim, tem nada certo, nem de longe. E pode pintar uma eleição em que simplesmente não tem o Tarcísio vai cuidar de vir para uma reeleição aqui em São Paulo. Aí você vai pegar na Michelle, aí o PL tá com uma Michelle da vida, só para fazer voto. Puta, aí o Lula... É verdade que o Bolsonaro quer emplacar a Michelle como vice? Por exemplo, ele solta o Tarcísio. Mas ele vai querer emplacar alguém da família Bolsonaro como vice? Possivelmente, mas o Bolsonaro não confia que depois do Centrão usar ele pra eleição, o Centrão vai pagar a parte dele. Porque o que o Bolsonaro quer é o seguinte... Ele quer a graça e
o sustento da graça. Isso. E assim, na cabeça do Bolsonaro, se ele não sentir que ele vai sobreviver a esse processo, sobreviver fisicamente, ele quer voltar a ter direito político e ele quer voltar a ser candidato. O sonho do Bolsonaro é esse. Então, o Bolsonaro é um cara, a gente tem que entender, o Bolsonaro é um sujeito muito mesquinho. O Bolsonaro é um sujeito que pede pix de 17 milhões pra ele e não fez nada pra ajudar lá os presos de 8. Não, o Bolsonaro quer pensar nele, e depois ele vai pensar num filho dele. Bolsonaro é esse cara. O Bolsonaro tá preocupado em perder ele própria liderança do movimento da direita no Brasil. É essa a preocupação com ele. E é a preocupação do Eduardo. Nesse sentido, não é que eu concorde em termos, vamos dizer, em termos idealistas com o Eduardo Bolsonaro. Mas em termos estratégicos, o Eduardo Bolsonaro tá fazendo uma manobra desesperada para não deixar o Ciro Nogueira tirar a direita da mão da família e dar para o Tarcísio. Porque o que o Centrão quer fazer é, o Tarcísio ganha a eleição e depois ele dá uma banana pros Bolsonaro, que é o que qualquer um faria ali, porque ninguém ali gosta do Bolsonaro. Porque imagina você ter que tomar uma decisão política todo dia com o Carluxo no teu cangote, te xingando de traidor, mandando você ir pra outro caminho, ir pra aqui ou pra ali. Então, é natural. Eles só querem usar o Bolsonaro na eleição e depois tocar a vida. Pro Bolsonaro querer arrumar alguma garantia, é possível, mas eu acho que nem isso ele conseguiria. Porque mesmo com a Michelle de vice, o Tarcísio seria um candidato do Centrão. O que seria um governo Tarcísio? Seria um governo do Centrão, com oposição à esquerda, sem muito carisma, fazendo umas reformas meio mitigadas para tentar manter de pé uma situação orçamentária no Brasil que tá indo pro colapso. O Tarcísio é um gestor mediano pra bom. O Tarcísio é um bom aluno, no sentido de ele é um rapaz obediente. Ele foi obediente pro Valdemar da Costa Neto quando tava no governo da Dilma, depois foi obediente com o Moreira Franco no governo do Temer, depois foi obediente com o Bolsonaro e agora ele é obediente com o Ciro Nogueira. Ele será um cara obediente do Centrão. A pergunta que eu deixo pra todo mundo que tá assistindo é, você confiaria num governo tocado pelo Ciro Nogueira, que já teve nos governos do PT, no governo do Bolsonaro, e que é do estado do Piauí, um dos estados mais pessimamente administrados do Brasil. O Piauí é um dos piores lugares em termos de IDH, em termos de dependência do Estado, um dos estados que a população mais depende do governo, analfabeto, as pessoas... tem mais de 17%, se eu não me engano, de analfabetos no estado do Piauí. Este cara, que é senador desse estado, esse cara não apenas seria vice do Tarcísio, como seria, veja só, o grande articulador do governo dele. Você daria pra um cara destes a chave do cofre do Brasil, sendo que passou por todos os escândalos de corrupção? Esse cara mandaria no Brasil. E aí a direita, aí quer que a gente... Não, confia no Ciro Nogueira. Vamos unir a direita em volta desse cara. O Ciro Nogueira... Mas eu preciso dizer que ele não é direita, eu preciso eu dizer. Não, ele sempre foi Lula. E quer a segunda coisa? Um cara desses, o Ciro Nogueira, ele é... Como é que eu falo isso sem ofender as pessoas? Vai, cara. Não, é que assim... Ele é flagrantemente estúpido, ele é um operador político sem nenhuma visão de Brasil, que fica andando lá, ele vai lá, encontra o André Esteves do BTG, encontra outro, o que é pra fazer? Eu falo, vou dar um jeito, vai, puxa daqui, arruma dali. Ele foi o responsável por colocar o Hugo Mota na presidência da Câmara, um dos piores presidentes. Que é um dos mais fracos. Um idiota. Dizem que ele talvez nem termine o mandato dele, cara, pela primeira vez. Não mandato de deputado, de presidente. Assim, ele provavelmente vai ser o presidente que não vai se eleger. O presidente, porque todos os outros se elegeram. E aí fica assim, esse cara. E outra coisa, só pra lembrar, o Ciro Nogueira, ele já foi articulador do governo Bolsonaro. Ele foi o Casa Civil do governo Bolsonaro e ele foi responsável. Exato. E ele foi responsável pela brilhante estratégia de falar assim: vamos investir muito no Nordeste, Bolsonaro, que você vai virar o jogo lá. Não virou jogo nenhum no Nordeste. Então, o Ciro Nogueira usou aquela grande estratégia assim: vou dar dinheiro pros seus adversários Bolsonaro e eles vão votar em você. E aí eles votaram no Lula. Mas, na verdade, ele botou dinheiro nos outros caras do Centrão ligados a ele e que se reelegeram com o PT. E aí o Ciro Nogueira... muito rápido. Vai explicando devagarzinho os raciocínios, cara. Tá dando pra entender. Tô achando que você tá... O chat live, aqui também cara, não para. São 10 mil pessoas ao vivo com a gente aqui. Mas o que eu queria entender de vocês dois? Por que toda semana a gente abre uma notícia na imprensa, não vou citar site aqui, e tá lá, Tarcísio candidato. Aí na outra semana, não, Tarcísio não vai mais. Mas Tarcísio é governador. Mas isso faz preço. Mas quem que tá fazendo essa jogada? Porque não creio que seja do mercado financeiro. Mas o trade de Tarcísio que todo mundo fala. Todo mundo tem que bater meta no ano. Tem coisa que gera mais assimetria do que uma decisão que vai influenciar dólar, estatais, empresas brasileiras na bolsa. Então é uma decisão política que vai mexer com o mercado financeiro para dar resultado. Tanto que o Ciro Nogueira, como eu te disse, ele é operador junto com o André Esteves. Ele é um cara... Reparou que toda aquela ficção dos governadores aliados, dos governadores de direita, eles ficavam indo aonde? Na Faria Lima fazer os eventos. Foram 2 eventos que esses governadores foram na Faria Lima. E aí ficam vendendo pra galera que investe. Putz, o Tarcísio vai ganhar assim. Não, o Tarcísio, os governadores estão todos juntos. Eles fecharam, é isso aí, o Lula já era. Sim, foi uma historinha. Assim, pra fazer preço. O que tem por trás disso, assim, uma coisa que eu... Aproveitar que eu tô num podcast de investimento,
eu me espanto um pouco, de verdade, como a galera do mercado financeiro, como uma galera tão qualificada, tão inteligente, que fica o dia intervindo. Como é que às vezes vocês caem em cada armadilha assim de curto prazo que você fala, não é. Vamos dar um exemplo, gente. É que a gente sempre vem ser o portador da má notícia. Quando o Bolsonaro falou que o Brasil ia bombar, que foguete não tinha ré, que o trator Lira ia passar todas as reformas liberais, que o Brasil ia estourar, a turma do foguetinho no Twitter ia lá. Quem foi bater de frente com essa galera? Nós fomos. E nós somos xingados demais. Vocês são a turma do quanto pior, melhor. Vocês estão torcendo contra o Brasil. Cara, análise não é torcida. Eu sei que o Arthur Lira não vai passar nenhuma reforma estruturante liberal. Ele deixou a gente, inclusive, com uma PEC kamikaze. Foi isso que no final das contas, derivou o Arthur. Você que acreditou nesses caras todos do mercado financeiro, né? Dos foguetinhos lá, Ferri. não sei o que lá. Não só o Ferri, toda essa turma, né? O nosso amigo Cavendish lá, todos esses caras. Você acreditou? Você ganhou dinheiro? Fala pra mim, não, puta, Arthur, fiz uma Mas, puta, ô, estourei. Arthur, naquele período de juros Cara, baixos, eles ganharam dinheiro. Esse é o lance. Alguns. Quem tava no topo, beleza. Acho que muita gente fez muito negócio, abriu e fechou a empresa. Inclusive, a capa da última Valete é sobre esse Eu período. sei, cara, mas assim, você que tá assistindo esse podcast, que tá ali com o teu... Você fez dinheiro? Você falou, puta, não, cara, acreditei, deu... Não... O Beraldo, esses dias, trouxe uma notícia falando, cara, o quanto tanto de gente que quebrou, ou que tá tentando se recuperar dessa crença ainda, e vocês vão cair em outra agora? É que eu acho assim, eu entendo que ó, as corretoras e os fundos, eles precisam fazer preço para bater meta esse ano, e todo mundo tem metas de rendimento e tal. Você fazer um trade baseado na ideia de que, olha, haverá um candidato que é o favorito que vai derrotar o Lula, portanto vai subir Petrobras, vai subir isso, vai subir aquilo, isso faz preço, isso fez preço pelo Claro. menos 2 vezes esse ano. Fez. Né? Quando saiu ali Tarcísio passando Lula, a Bolsa de Valores respondeu bem positivamente. E aí, cara, a gente faz dinheiro com isso. Até então, É, algumas pesquisas colocavam o Tarcísio já na frente do Lula. Mas Só que, por isso que eu volto a falar com vocês, com a estratégia do Eduardo Bolsonaro, me parece que o Lula que vinha em queda, e não tinha muito motivo pro Lula retomar uma alta, porque o Brasil não vem numa sequência muito boa na economia, a gente vê as empresas sofrendo. Só que com tudo isso que aconteceu, do tarifaço, né, tudo que tá acontecendo, o Lula vem ganhando força. Vocês acham que era capaz do Lula nem vir candidato? E que agora ele... Era. Não, agora eu venho. era. Eu acho que ele deu um isso. gás. Eu acho que assim, quando você pega as falas do Lula, até no começo da crise, quando eu tava muito no colo dele por conta de ter sediado aqui não ia falar COP, não é COP, o BRICS, tudo. Você vê até a expressão dele na hora de falar, ele cometia umas gafes assim, né? Vê como ele tá hoje. Chapéuzinho, pá, soberania. Eu acho, Confiante. exatamente. Eu acho que até um aspecto acho que a palavra é essa, confiança. Eu acho que ele deu uma respirada e falou, cara, eu sou sortudo mesmo. E ele é mesmo. Ele é vamos falar a verdade, sortudo. ele é um sortudo. Ele ganhou essa cara. idiotice do Eduardo. Houve agora uma pressão deflacionária que houve nos preços de alimentos no Brasil, e isso atingiu os mais pobres que são eleitor dele. Ele emplacou o negócio da luz, ele emplacou o negócio do gás. E, cara, ele vai basicamente comprar voto no próximo ano, e eu acho que ele vai ter um espaço orçamentário que é o que vai ser votado, de pelo menos 270 bi pra ele gastar no que vem. Que ele vai investir, vai fazer injeção pra criar um clima artificial de melhora econômica, e todo ano, e uma coisa pra todo mundo lembrar, todo ano eleitoral, o presidente da República, que vai pra reeleição, melhora a avaliação dele. Isso aconteceu em todas as eleições. Isso acontecerá com o Lula. Então a gente precisa entender, este é o cenário. É um É como cenário se ele tivesse horroroso. aquele boostzinho da Fórmula 1, o dele tá guardado. O dele tá guardado, ele já garantiu o boost, ele vai usar o boost ali na reta final. E ele tá vindo agora com o eleitor dele sentindo que a comida ficou mais barata no mercado. Isto vai ajudar ele. Era isso. Agora, houve uma série de estratégias estúpidas que foram feitas aí nos últimos meses, maiormente a do Eduardo Bolsonaro. Aí, cara, assim, honestamente, aí entra essa questão sobre mercado, porque o mercado quer fazer preço ou ele quer reformas de verdade? Eu acho que o mercado quer fazer preço, já entendi o jogo. Então, não culpe o jogador. O jogo é assim, o mercado quer fazer preço, precisa fazer preço. Então, assim, façam um preço. Agora, se vocês quiserem fazer reforma e mudar o Brasil, aí não é com nenhum desses caras. Aí é com a gente. Aí é com a gente. Por isso que a gente tá com o partido pronto, nós vamos participar da eleição e a gente tem a agenda mais arrojada para enfrentar os problemas. Todo mundo no mercado sabe, por exemplo, que vem um colapso nas contas públicas entre 2027 e 2028. Todo mundo sabe disso. Quem vai ter solução para isso? Ninguém falou. Eu convido, falam, o Tarcísio, ele vai... Tarcísio, fale o que você vai fazer. Vamos fazer algumas reformas. Quais? Quais reformas vai fazer? Não, eu vou fazer... Quais? Vai fazer o quê? Zema, Ratinho, Caiado, Haddad ou Lula? O que você vai fazer para enfrentar o colapso das contas públicas que vem aí, que é assustador? Não, a gente nem tá no... o Kim protocolou uma PEC antiprivilégio. Ela é exclusivamente disso.
A PEC está sendo criticada agora porque ela desvincula o BPC do salário mínimo. Quem é que tem coragem de falar isso? Fala, não. Gente, a gente tem que desvincular o BPC, que é um benefício de uma população economicamente inativa, da cadeia produtiva, cara. É óbvio. Quer que o cara morra de fome? É claro que ninguém tá falando pra você abrir mão dos programas sociais necessários, mas você não pode encaixar ele em quem tá produzindo. Sim. Isso é uma coisa básica. Eu não posso impedir o teu voo porque eu tô pesado demais, ficar segurando teu pé aqui. Não, cara, voa, vai produzir. Depois você joga umas coisas lá pra mim lá de cima. A gente vai sempre na lógica ao contrário. Acho que foi você que falou, né? De fazer o desafio do Tarcísio, então, assinar um documento em cartório. Sim. Faça um documento em cartório. O que você vai fazer pra você ter orçamento no seu governo? Então, assim, o próximo presidente vai precisar desvincular o BPC e a aposentadoria do salário mínimo. E precisa falar, senão é estelionato eleitoral. E quando eu falo isso do Tarcísio, eu falo também do Lula. Lula, assine que você não fará isso. Bota um papel, aí você vai com correção, bota um papel. Eu tô avisando, cara, o nosso candidato fará isso. O Lula tá no caminho contrário. O Lula já tá prometendo tarifa zero. O plano tá fazendo, não, você vai andar de ônibus de graça. Ele já chutou o balde, foda-se. Eu falo qualquer coisa, eu posso fazer o que Ele vai meter o estelionato. Ele vai meter o estelionato. De voto, né? Exatamente. Agora, nós que entendemos um pouco mais de que as contas têm que fechar, tá, então você é de direita, entendi. Você é liberal, você gosta da tal da austeridade fiscal, nós também. Qual é o teu plano pra isso funcionar? E só um desafio no meio. O Milei ganhou falando exatamente isso. O Milei falou, galera, eu não vou mentir pra vocês não, tá? Eu vou ter que fazer acabou o subsídio arroz, de energia, tudo. É isso aí. Você que era um imigrante, migrou pra cá, eu vou cortar o seu auxílio. Ele falou que ia fazer isso e fez. E ele ganhou uma eleição prometendo isso. Eu acho que tá na hora do nosso campo político parar de achar que vai ganhar a eleição só falando, eu gosto de Deus e eu gosto de família. Beleza, qualquer picareta fala isso. Na verdade, os maiores picaretas vão falar isso. Tem que falar a real pras pessoas. Falar, você é do Brasil produtivo? Eu tenho lado. Eu estou do lado do brasileiro que trabalha e produz. O brasileiro que hoje tá recebendo dinheiro, veja só, ele tá no outro lado da balança. Eu não estou agora preocupado em atender ele. Porque esse cara, todo o aparato estatal foi feito pra atender ele. Eu quero atender quem tá trabalhando e quem produz. Porque, olha só, o cara que tá trabalhando e produz e mora numa periferia aqui em São Paulo, o cara sai, vamos supor, de Diadema e vem trabalhar numa região central. Cara, esse cara é um trânsito infernal, no calor, no ônibus ruim, ganhando pouco, pagando imposto cada vez mais alto. O cara ia fazer uma comprinha lá num site chinês, hoje é taxado. Esse cara tá sendo arrochado, esse cara tá sendo ferrado. Mas o governo agora vai dar um vale-gás pra não sei... É isso, meu irmão, a estrutura subsídio de lucro. Cara, isso é um dos maiores absurdos que você pode fazer. A gente tá deixando as pessoas, vamos falar assim a palavra, a gente tá criando muito vagabundo, não é isso? Cara, subsídio de conta E isso de é um luz risco. coisa assim, gente, assim, sabe quem é que vai se prejudicar? Não é o milionário, não é. Você tem o quê? Você tem uma padaria, você se fudeu, cara. Você tem um salão de cabeleireiro, você se ferrou, velho. E a gente quer fazer... Porque vão A gente tá subsidiar montando um exército de pessoas que não querem porra nenhuma da vida. Exatamente. E que as pessoas que produzem vão ter que sustentar essa Esse é galera. um papo reto. E assim, tem que escolher um lado. O lance é, todo mundo na direita quer meio que ficar passando o pano pra tudo. Não, a gente vai ter que fazer uma escolha. Eu tenho que escolher entre Santa Catarina e Piauí. Eu quero um modelo econômico de crescimento que permitiu que Santa Catarina se industrializasse e exportasse, ou eu quero o modelo do Piauí em que, basicamente, a classe política fica pedindo dinheiro pra Brasília. As atividades econômicas são baseadas em atividades públicas. Basicamente, assim, provavelmente, se não todas, quase todas as cidades do Piauí dependem exclusivamente do governo estadual e do governo federal pra existirem. Elas Porque não produzem nada, né? Nada, são ficções jurídicas. Então, Isso é um as problema. Um cidades país são- que não produz, ele vira refém do Só sistema, que né? eles têm 3 senadores e eles têm pelo menos 8 a 9 deputados federais. Inclusive os 9 deputados, todos os deputados do Piauí votaram a favor da PEC da blindagem. E só uma pausa. Aí, beleza, vamos renovar 2/3 do Senado agora. 26. Você vai. Não, eu quero ver se ele é a favor da anistia do mito. Porra, mano, então você não tá pensando no teu país, cara. Porque é desesperadora a situação. Fiscalmente Vocês não falando. acham que o Bolsonaro, se ele fosse preso, batesse no peito e falasse, não, relaxa, tá comigo, Isso, liberem a galera que tava lá no dia Exatamente 8, isso. eu vou pra cadeia, eu vou assumir. Cara, numa dessa ele ia sair muito mais forte Com certeza. e absoluta, até poderia sair da prisão com mais facilidade Sabe com o quem governo fez de direito. isso, né? O Lula. O Lula fez isso, o Lula, irmão. exato, O Lula falou, eu vou voltar e vou ferrar o Moro. E voltou Exato. pelas mãos da direita bolsonarista. O lance é o seguinte, cara, o que o Renato tá falando é que a gente não tem discussão de projeto de país. Não tem. Você não tem presidente falando do BPC. Então, peraí, isso é importantíssimo. Você não tem presidente falando de reformar mais uma vez a Previdência.
Você não tem. Você não tem. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Esses dias fui num podcast no Três Irmãos, que eles são muito esquerdistas lá, estão levando um monte de comunistas, os comunistas estão, o juro da dívida, o juro da dívida. Aí eu peguei e fui lá pra falar, irmão, esquece isso. A brincadeira que eu faço é o seguinte, se os Estados Unidos e a China se dessem a mão e falassem, eu gosto de Brasil, e você eu também, vamos pagar a dívida deles? Vamos. E eles pagassem. Sabe o que aconteceu com o Brasil? Nada. A gente ia continuar a mesma merda. Uma coisa que eu falo é o seguinte, a gente tem um país, a média da OCDE de contencioso tributário, 0,39% do PIB. América Latina, incrivelmente é menor, 0,19% do PIB. Sabe quanto de contencioso tributário tem em porcentagem do PIB no Brasil? Quanto? 70. Não é que é 0,7, não é que é 7, não. 70. Você não vai resolver o Brasil se você não resolver o contencioso tributário do Brasil. Você não vai resolver. Para você fazer isso, você tem que falar de verdade de fazer uma reforma tributária. Tirar imposto de produto e serviço e jogar na renda, certo? Você não vai fazer essa reforma se você não falar de legislação trabalhista, porque a maior parte dos trabalhadores hoje está na informalidade. Você não tributa a renda num país onde as pessoas são informais. Então, qual candidato a presidente tá falando, vem cá, vamos discutir a CLT? Os caras não têm coragem, não tem plano pra nada. Então, os planos dos presidentes do Brasil são, de um lado é o Lula falando de soberania e ônibus de graça. E do outro lado é uma, entre aspas, direita falando de anistia. Anistia. Inclusive os outros, tá? Tipo, o Caiado fala de anistia. Qual a opinião do Ratinho sobre anistia? Honestamente, vão se fuder, cara, com a anistia deles. O Brasil tem assuntos muito mais importantes. Tanto que, assim, eles nunca tiveram um plano sobre segurança pública. Agora todos eles falam que querem transformar... não, o crime organizado vai ser transformado agora em organização terrorista. Nós vamos prender igual o Bukele. Sim, porque vocês estão imitando o discurso que nós estamos fazendo. Agora eu tô vendo... Agora, os candidatos ainda não, mas o Nicolas começou a imitar, graças a Deus, o nosso discurso sobre desfavelização. Legal, os candidatos vão falar, porque é um assunto que não é tão popular. Deveria ser popular, né? Porque o favelado é o maior interessado em melhorar de vida e mudar num lugar melhor. Mas é impopular, a esquerda vai bater, não sei o quê. Eles não vão falar. Então, eles não têm nenhum assunto sobre o Brasil, eles não têm nenhum assunto estruturante, todos eles vão fugir sobre como eles vão enfrentar a grande crise que vem em 27, 28. Eles não falam nada desses assuntos, não falaram nada em como aumentar investimento em infraestrutura. Eles não conseguem nem sequer desenhar qual seria o Brasil que eles querem entregar, sei lá, no último dia de mandato, em 2030. Pelo que eu tô entendendo, o que eles querem é se manter no poder, ponto. Projetos de curto prazo para tentar se manter no poder, muito assistencialismo. A gente não tem projetos de longo prazo, não é isso, Renan? Nenhum. Não tem nenhum. Como é que a gente vai se tornar uma nação? Como é que a gente vai acompanhar um crescimento igual a China, que tem projetos para 2100, que tem, sabe, que vem se tornando uma potência muito grande? A gente não tem projeto. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.